Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa de São Filipe e São Tiago apóstolos. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 14, versículos 6 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como dissemos hoje, comemoramos a festa de dois apóstolos, São Filipe e São Tiago, o menor. Chamamos este de o menor em contraposição com São Tiago maior, irmão de São João. Falemos um pouco da história dos dois apóstolos. São Filipe apóstolo. Filipe nasceu em Betsaida, na Galileia, e foi um dos primeiros discípulos de Jesus, tendo sido anteriormente discípulo de São João Batista. O seu nome ocupa sempre o 5º lugar nas listas dos apóstolos e é mencionado mais de uma vez no Evangelho. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas dão-nos de Filipe somente o nome e o lugar do nascimento, mas João oferece-nos maiores particularidades sobre a sua personalidade. Os poucos elementos fornecidos pelo Evangelho permitem-nos esboçar o perfil espiritual do apóstolo Filipe, homem simples e aberto, primário e sincero, que gozou da intimidade espontânea com Jesus. Ele era da mesma cidade de Pedro e André, e talvez fosse também pescador. As Sagradas Escrituras nos contam que Filipe, após ter sido chamado diretamente por Jesus, ao encontrar Natanael, mais tarde chamado de Bartolomeu, com certa euforia lhe comunica a notícia. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Em outra passagem, João nos conta que foi Filipe quem perguntou a Jesus, no dia do milagre da multiplicação dos pães, como faria para alimentar tanta gente com tão poucos pães. Também, noutra ocasião, quando se aproximaram dos apóstolos alguns gregos que queriam ver mais de perto Jesus e recorreram diretamente a Filipe. Então, junto com André, transmitiram o pedido a Cristo, que os atendeu com benevolência. A última intervenção dele aconteceu durante a última ceia. Os apóstolos escutavam atentos as palavras de despedida do Mestre, quando Filipe lhe pediu um esclarecimento. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo que convivo convosco e ainda não me conheceis? Quem me viu, viu o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Nada sabemos dele depois da ressurreição. Segundo a tradição, ele foi enviado para pregar o Evangelho na Ásia Menor, onde patrocinou um fato prodigioso. Filipe teria sido obrigado a reverenciar o deus Marte, acendendo-lhe um incenso. Naquele instante surgiu de trás do altar pagão uma cobra, que matou o filho do sacerdote Mor
e mais 2 comandados seus. Mas o apóstolo, com um gesto, os fez ressuscitar e matou a cobra. Esse e outros milagres de Filipe foram responsáveis pela conversão de muitos pagãos ao cristianismo. Não se sabe exatamente como ou quando Filipe morreu, mas o mais provável é que tenha sido crucificado em Gerápolis, no tempo do imperador Domiciano, talvez Trajano, aos 87 anos. Suas relíquias foram transportadas num dia 3 de maio e colocadas na Igreja dos Apóstolos em Roma, junto com as de São Tiago, o menor. Por isso, São Filipe é celebrado neste dia. E agora vamos falar um pouquinho de São Tiago Apóstolo. São Tiago, filho de Alfeu, é identificado nos Evangelhos como irmão do Senhor, termo usado para designar parentesco de primos. Governou a Igreja de Jerusalém. Os Evangelhos só falam dele nas listas dos apóstolos, porém tal falta de informação foi compensada pelas fartas referências à sua ação e personalidade contidas nos Atos dos Apóstolos e na carta de São Paulo aos Gálatas, que nos permitem saber que Tiago era, com São Pedro, a principal figura da Igreja. São Paulo chega a citar seu nome em primeiro lugar dizendo: Tiago, Pedro e João, considerados colunas da Igreja. Foi com ele que São Paulo, depois de convertido, se encontrou em Jerusalém. Dizem as Escrituras que São Tiago sempre teve atenção e carinho especiais de Jesus Cristo. Além de considerar um homem de grande elevação espiritual, ainda era seu parente próximo. Tiago foi testemunha da ressurreição de Jesus. Antes de subir aos céus, Jesus, numa aparição, deu a ele o dom da ciência como recompensa por sua bondade e santidade. No Concílio de Jerusalém, onde se discutiu o problema da circuncisão e da lei mosaica, a serem impostas ou não aos convertidos do paganismo, Tiago teve um papel importante quando deu sua opinião, aceita por todos. Ele também escreveu uma epístola. Devemos a São Tiago ensinamentos práticos, sensíveis e prudentes que estão na sua carta. Por exemplo, se alguém pensa ser religioso, mas não freia sua língua e engana seu coração, então é vã sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Sobre a morte de Tiago, que foi o primeiro apóstolo a dar a vida em nome de Jesus, possuímos informações de antiga data. Entre as mais prováveis estão as do historiador hebreu José Flávio, segundo o qual o apóstolo teria sido apedrejado e pisoteado no ano 61 ou 62 pelo sumo pontífice Anás II, que se aproveitou da morte do íntegro Papa Festo para eliminar o bispo de Jerusalém. São Tiago sempre foi considerado um homem de grande pureza, total dedicação e abnegação, vivendo desde o nascimento consagrado a Deus. Sua vida foi santa e de muita austeridade. Converteu muitos judeus à fé cristã antes de receber a coroa do martírio. Suas relíquias foram colocadas na Igreja dos Santos Apóstolos em Roma. Que lição nós podemos tirar da festa de hoje? Que o exemplo destes dois apóstolos nos sirva para consumir a nossa vida no serviço a Deus. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.